O Salmos 46 vai dizer assim para mim e para você, em negrito está: a fé perfeita em Deus. E que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. 5. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Então a palavra de Deus vai dizer no livro de Salmos, de número 46, ele já está dizendo que a fé perfeita em Deus. Então todo aquele que tem a fé perfeita de Deus já começa a dizer que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Então o Senhor já começa através do cântico de Davi, naquele momento, a dizer que o nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nos momentos da adversidade, nos momentos de lutas, nos momentos de provações, é com Ele que podemos contar. Às vezes, igreja, eu tenho dito que às vezes nós conhecemos muita gente, mas no momento de uma dificuldade, quando nós vamos bater na porta de alguém, naquele alguém que nós achávamos que iria nos socorrer, é aquele que vai fechar a porta. E tem alguns que a gente menos espera, é aquele que abre a porta para nos ajudar. Mas tem às vezes que nenhum dessas situações nós conseguimos alcançar. E aí só basta mesmo clamar ao Senhor, buscar na presença de Deus e saber que com Ele nós podemos todas as coisas em situações de lutas, porque Ele mesmo diz que Ele é um socorro bem presente. Ele está dizendo que é no momento da angústia, no momento da adversidade, no momento a qual nós estamos passando, não é no passado, é no presente, é no já, é no agora. Quando nós clamamos o Senhor, quando nós pedimos a Deus que Deus venha intervir em uma situação, clamando pela nossa fé, algo acontece, há uma mudança, há uma situação totalmente contraditória aos nossos olhos, e Deus, Ele modifica todos os cenários e nós conseguimos ver que há provisão de Deus chegando aí. Nós vamos falar do livro de Salmos. Nós vamos entender que o nosso Deus, Ele é tão especialista em tudo que Ele faz, igreja. Em tudo, enquanto Ele faz. E por isso quando Ele fala no livro de Hebreus, lá do capítulo 11, a qual Ele fala que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando nós vamos ver no livro de Hebreus, nós vamos ver homens da fé que buscaram pela fé, aonde deram testemunho, assim como foi Abel, ao qual deu seu testemunho, através ali
da sua oferta, e ali ele foi morto pelo seu irmão, e da mesma forma ali o Enoque, a qual ele foi trasladado pela tua fé, por um momento a qual ele foi conseguido, ele foi levado por Deus através de um testemunho agradável a Deus. E quando nós vamos entender, como ele mesmo diz no versículo 6 de Hebreus 11, ele diz que a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando nós vamos ver os homens da fé, nós vamos falar de Noé, onde muitos olharam e acharam que Noé era um louco, ali a querer fazer uma barca de um tamanho, aonde pela mão de um homem, pela uma situação de um corpo de um homem, não poderia alcançar. Mas ali Deus, ele entregou a ele toda a provisão, que não era somente para que ele viesse ser salvo, mas sim como ele, assim toda a sua família. E quando nós vamos falar de fé, nós vamos falar de um homem chamado Abraão, a qual, com um momento, o Senhor, ele troca o nome dele de Abrão para Abraão, a qual foi chamado, a qual Deus entregou para ele ali tantas coisas, tantas bênçãos, e através das bênçãos a qual o Senhor disse, a qual ele falou, e que o Senhor havia falado para ele, que através de sua obediência, ali naquele momento, Deus, ele faria muito mais através de sua descendência, através de sua geração. Então o Senhor, quando ele faz uma promessa de geração a geração, as coisas fluem, as coisas acontece, igreja. Então, o que nós precisamos é o que? Mover a nossa fé na direção do Senhor. Por isso que no versículo de Salmos, no número de Salmos, capítulo 46, vai dizer: porque não temeremos, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor neste momento está dizendo, por mais que a situação venha, por mais que a dificuldade venha, desde o versículo 2 até o versículo 4, ele está dizendo, há uma situação contraditória, mas ele está dizendo que eu sou santuário, você é a santuária, você é o santuário de Deus, e quando nós somos santuário de Deus, como nós somos templo da presença do Senhor, há uma presença cuja a morada é o Altíssimo. Então, se o Senhor, ele faz morada na minha vida, ele faz morada na tua vida, as águas podem até estar revolta do mar, aonde nós estamos passando por alguma situação, como nós estamos vendo o mundo como é que está, parece que o mundo virou de ponta cabeça, parece que a situação a qual nós estamos vivendo, que era assim, de tranquilidade, agora está tudo fora do lugar, agora só vem notícias ruins diante da minha casa e diante da tua casa, mas o Senhor está dizendo que nós não devemos nos abalar, mesmo que as águas estejam vindo com uma velocidade, querendo nos submergir, e naquele momento nos afogar, a mão do Senhor, ele nos faz levantar, ele nos faz caminhar sobre as águas, porque ele está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então o Senhor está dizendo que eu faço parte de sua cidade, porque ele está dizendo o santuário da morada do Altíssimo. Então se o Senhor está dizendo que a partir daquele momento da dificuldade, quando nós estamos vendo uma situação totalmente contraditória, ali, naquele momento, quando nós estamos vendo que parece que tudo vai ser levado, nada vai permanecer como antes, o Senhor está dizendo, o que for preciso ser levado, vai ser levado, mas não é para a morte, é para que fique puro, porque o Senhor está dizendo, santuários da moradas do Altíssimo.
Altíssimo. Então, se eu faço parte do santuário da morada do Altíssimo, eu não posso de nenhum momento, igreja, estar impuro diante da presença de Deus. E estar impuro diante da presença de Deus é não confiar naquele que está diante de uma circunstância, de uma adversidade, de uma calamidade, de um ato que parece ser destrutivo aos nossos vistos olhos. Mas quando Deus ele se mostra para nós, ele consegue ver e estruturar tudo que está destruído e reconstruir, porque o Senhor é especialista em tratar. E hoje o Senhor está falando comigo e com você: mova a sua fé. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper do amanhã. Que coisa linda! Deus ele está dizendo, através de tudo isso que ele disse, ele está dizendo que se eu e você colocarmos Deus na frente, no centro de nossa vontade, ser a vontade de Deus no centro da nossa vida, quando nós deixamos Deus ser o centro da nossa vontade, quando deixamos Deus ser ali o primordial, quando nós deixamos Deus ser o primeiro, o Senhor está dizendo que eu e você não será abalada. Deus ajudará ao romper do amanhã. O que o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você, igreja, através desta palavra, ele está dizendo que quando Deus é o meio, quando Deus é o centro, quando Deus, tudo quanto eu fizer, tudo quanto você fizer, você entregar na mão do Senhor, o Senhor está dizendo através da palavra que ele ajudará no romper da manhã. Às vezes nós estamos passando e nós achamos assim: o amanhã pertence a Deus e eu sei que eu vou viver um dia após do outro. Engana-se, porque um dia nunca é igual ao outro, porque quando nós estamos no dia 1º, daqui a pouco nós vamos estar no dia 2º. O dia que passou não é como o dia o qual o Senhor está dizendo ao romper da manhã. Ele está dizendo que ele vai mudar o dia de ontem para o dia de hoje. Ele está falando que ele vai mudar a situação, mas ele está dizendo que precisa ter uma fé perfeita naquele que está comigo e naquele que está com você. E quando ele fala isso, igreja, ele diz que se eu creio e sei quem está comigo, é como mesmo disse ali no livro de Salmos, capítulo 33, do versos 12, bendita a nação cuja o Senhor ali é o Deus, e qual nós o elegemos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso protetor, como nosso cuidador, que estará comigo no momento presente, no momento da minha angústia. Aí Deus vai dizer, mas ainda, para mim e para você, ele vai dizer mais ainda, através desse salmo, que é um salmo lindo, maravilhoso, aonde ele diz: as nações se embravecerão, os reinos se moverão, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que nós estamos vivendo no dia de hoje, igreja? O que nós estamos vivendo no dia de hoje? As nações se embraveceram porque muitos criticam, dizendo: onde que está seu Deus? Que Deus é esse que permite tanta coisa? Que Deus é esse que não faz nada? Como que Deus deixa essa criança ser levada desta forma? Como Deus pode permitir tais coisas? Então, a palavra de Deus está dizendo que as nações estão embraveceram-se, estão dizendo, estão enraivecidas, estão buscando ali a resposta, sendo que a resposta, igreja, nós todos sabemos quais são. Se eu sei e você sabe, então nós devemos a cada dia mais e mais buscar, é descer mesmo, é buscar a presença de Deus, porque ele mesmo diz: os reinos se moverão, e toda a terra, como nós estamos vendo,
todo mundo se moveu em um só clamor, em um só propósito, pedindo clemência, pedindo que o Senhor entrasse em providência através da minha família, através do meu irmão, através do meu filho, através do meu esposo, através do meu vizinho. Toda a nação, todos os reinos entrarem em um propósito, em quê? Em buscar a face do Senhor. Essa semana foi ministrado: buscar enquanto se pode achar, e evocar enquanto Ele está perto. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos a face do Senhor, ali os reinos se movem e se levanta uma sua voz, levanta uma voz que derrete toda a terra. O que está dizendo esta palavra, igreja? O meu choro, o teu choro derreteu a terra, porque muitos estão chorando, muitos estão clamando, muitos estão ali entristecidos, muitos não estão a entender. Precisou uma situação acontecer na minha vida e na tua vida para que nós venhamos entender quem é que está no controle da minha vida, quem é que está no controle da nossa existência, quem é que comanda, quem é que rege os planetas, quem é que manda na terra. E por isso o Senhor está dizendo que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, naquele momento, quando o povo chora, quando o povo clama, como o povo pede, assim como diz no versículo lá do livro de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, se o povo está chamando pelo nome do Senhor, se o povo está clamando pelo nome do Senhor, está dizendo: Senhor, eu errei, Senhor, me ajuda, Senhor, me protege. O Senhor está dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, igreja, ele vai dizer mais ainda. Ele vai dizer: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Então, quando o Senhor, Ele faz com que nós venhamos entender e contemplar, Ele está dizendo: vem. Ele está chamando: vem. Ele está dizendo: vem como está, vem como está. Ele está dizendo: vem e contemple, venha e veja as obras do Senhor. O Senhor está convidando o povo, o Senhor está me convidando, o Senhor está te convidando hoje. O Senhor está te convidando que você venha e veja e contemple as obras do Senhor. Às vezes, igreja, nós só contemplamos o que Deus Ele faz no presente, mas nós sabemos que Deus já trabalhou na nossa vida no tempo passado. Tem coisas que nós passamos no tempo passado que às vezes nós deixamos lá, mas quando nós vamos olhar a nossa vida, nós vamos ver como nós éramos antes e como nós chegamos até aqui, e porque Deus Ele tem nos sustentado. E naquele momento, quando Deus Ele fala: vinde, Ele está dizendo: vem. Ele não está falando de tamanho, Ele não está falando de cor, Ele não está falando de idade, Ele está falando: vem. Ele está te chamando, Ele está te convidando. E quando o Senhor nos faz um convite, nada melhor é de receber com bom grado, com alegria nos lábios, como regozijar na presença de Deus, como dizer: Senhor, eu estou quebrado, Senhor, estou destruído, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu chorei esta noite, Senhor, eu busquei a tua face, Senhor, eu pedi, Senhor, eu clamei, Senhor, eu me humilhei em tua presença e nada eu tenho visto. Engana-se, porque quando o Senhor Ele fica em silêncio, é que Ele começa a trabalhar. O Senhor trabalha naqueles que confia, o Senhor trabalha naqueles que confia. O Senhor está dizendo, por isso que Ele está dizendo: vinde e contemplai as obras do Senhor, porque de desolação tem feito toda a terra. São pessoas que dizem para você: não adianta mais clamar por Ele, porque Ele fechou os ouvidos para este povo, Ele esqueceu este povo, Ele está com os olhos fechados para este povo. Não adianta, agora é você e você. Aquela história que dizem que é você e Deus, esquece. Agora, se você não lutar pela sua própria sobrevivência, você vai morrer à míngua. Engana-se, porque aquele que fez a promessa, Ele há de
cumprir, Ele vai cumprir, porque como diz no livro de Números, capítulo 23, do verso 19, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele convidou o seu povo, e Ele me chama povo dele, e Ele te chama de filho, e Ele te chama de filha, então como é que Ele pode te desamparar? Como é que Ele pode te esquecer? O Senhor é a tua força, o Senhor é a destra de sua justiça, o Senhor está contigo, como Ele mesmo disse em sua palavra. Ele vai dizer ainda mais, no versículo 9, Ele vai dizer: Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros do fogo. Eita Deus poderoso, eita Deus grandioso, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Ele está dizendo, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Eita Deus de maravilha, eita Deus santo. Ele está dizendo, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. No fogo Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Ei, quem é que está em guerra? Ei, quem é que está em prova? Ei, quem é que está em luta? Ei, quem está no momento de angústia? Ei, quem está no momento de decidir? Ei, é você. Então Deus, Ele está falando com você nesta noite. O Senhor está dizendo nesta noite, através desta palavra, Ele está dizendo que Ele faz cessar as guerras, Ele faz terminar, Ele faz acabar, Ele faz ali naquele momento onde só tem destruição, onde só tem choro, onde só tem morte. Ele está dizendo, quebra o arco e corta a lança. Ele está dizendo que todo dardo do inflamado do inimigo, tudo que veio contra a minha vida, contra a tua história, que veio como lança, como ali um alvo, um dardo inflamado para contaminar a minha vida, a tua história, a tua descendência. O Senhor está dizendo nesta noite que Ele faz cessar as guerras até o fim. Ele está dizendo que Ele quebra o arco e corta a lança. Ele está dizendo nesta noite, aquietai, porque eu sou Deus de guerra. Aquietai, porque eu estou na história. Aquietai, porque a minha mão é o meu braço forte. Aquietai, porque comigo tu podes muitas coisas. O meu Deus e o teu Deus, Ele te sustenta. O meu Deus e o teu Deus está dizendo, aquietai, porque a minha mão é a minha mão que vai destruir tudo aquilo que está te causando dano. É a minha mão que vai deixar com que eu possa naquele momento contemplar a minha mão. Eu fui até onde dava, e aí eu vejo que a minha mão é pequena, mas quando a mão do Senhor entra na história, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele destrói tudo aquilo que vem diante da minha vida, como Ele mesmo disse, ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus, Arrabadai. E hoje o Senhor está dizendo, você é menina dos olhos de Deus vivo. Ele está dizendo, busque a tua fé perfeita em Deus, busque em Deus a fé perfeita, porque com Ele você ultrapassa muralhas. E aí Ele vem dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Olha aí Deus dizendo, igreja, olha aí Deus dizendo, aquiete,
Acalma o teu coração, Arabadaia sai. A gente sabe que quando nós estamos passando por situação, ali como diz no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então hoje nesta noite Ele está dizendo: aquietai, tenha paciência, porque eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Ele está dizendo nesta noite, Ele conhece as minhas limitações, Ele sabe o que eu tenho passado, Ele sabe o que você tem passado, mas quando nós movemos a fé em Deus, assim como falou lá no livro de Hebreus, ali quando o Senhor Ele fala no capítulo de Hebreus 11:6, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Então que naquele momento, quando nós movemos a nossa fé, nós se aproximamos de Deus, que é galardoador dos que buscam. Então se o Senhor é galardoador dos que buscam, então Ele está dizendo que Ele conhece a minha fé, Ele conhece a tua fé, e debaixo do poder de Deus, e debaixo da instrumentalidade daquele que vê, conhece o meu deitar, conhece o teu levantar, e por isso que Deus Ele fala sempre em suas palavras: aquietai, eu sou contigo, não temas, ei que eu sou Deus poderoso, estarei contigo, eu sou aquele que te guia, eu sou aquele que te guarda. Assim como foi falado, 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão ali ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quando Deus Ele fala comigo e com você nesta noite, Ele está dizendo: pode sim cair do teu lado uma quantidade, pode sim cair do teu lado outra quantidade, mas não é para morte, é para que Deus venha ser glorificado através de sua vida, através de tua história. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus que te guarda. Assim como diz ali o Salmo 70, às vezes nós pedimos tanto para Deus: eu quero agora, Senhor, eu quero neste momento, mas Deus Ele sabe o momento de trabalhar, Ele só quer que tua fé seja movimentada. E por isso quando nós falamos a Ele lá no Salmo 70, apressa-te, Senhor, me livrar, apressa-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Naquele momento o Senhor está ouvindo a minha oração, está ouvindo a tua oração, mas se Ele se apressar da forma que você quer e da maneira que você quer, não vai ser da maneira que Ele gostaria, porque quando Deus Ele faz uma obra, ela é perfeita. Então se o silêncio de Deus está a te incomodar, não se preocupa, porque move a sua fé, que o Senhor move a mão dele à tua direção. E aí no último versículo diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, igreja, no início iniciou-se assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E no finalzinho diz: o Senhor dos exércitos está conosco, e Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Ele está selando desde o primeiro versículo até o último, do número 1 até o 11. Ele começou dizendo que Ele está conosco, que ele está dizendo que Ele é um socorro bem presente. Então Ele está dizendo aqui: o Senhor dos exércitos está conosco. E Ele está dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui também Ele iniciou: o Deus é o nosso refúgio, e Ele coloca mais: e fortaleza. Então o Senhor está dizendo, selando neste Salmo de número 46, o quão grande o Deus é poderoso, e o quão grande Ele faz em nossas vidas. E por isso que quando nós vamos
ouvir a palavra de Deus, nós vamos entender tantas coisas que Deus, Ele tem para nós. E quando Deus, Ele fala para mim e para você que somente eu, posso fazer e eu posso mudar o cenário. Quando Deus, Ele fala isso para mim, para você, igreja, Ele fala, assim como foi ministrado no Salmos 91, de versos 15, Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Então, o Senhor, nesta noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, igreja, quão grande a importância é de ter a fé perfeita em Deus. Pastora, em momentos de situações, talvez eu vou fraquejar, eu sinto que vou fraquejar, mas o Senhor está dizendo aqui que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então se refugie no Senhor, segura na mão do Senhor. Às vezes nós queremos tanto ter uma pessoa que nós amamos tanto perto da gente, queremos tanto um abraço de alguém que a gente tanto conhece, que nos conhece sem menos a gente precisar falar nada. Mas o meu Deus, o teu Deus também, Ele é especialista na minha vida e na tua vida. Ele te conhece, Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a sua necessidade, e a fé perfeita em Deus movimenta a mão dEle na minha direção e na tua direção, igreja. E quando Deus movimenta a mão dEle na minha direção e nas nossas direções, aí nós vamos entender o que Deus, Ele fala no último salmo lá, de número 150, a qual diz assim: o salmista exorta toda criatura a louvar o Senhor, porque depois de Deus fazer todas essas coisas que Ele está dizendo, com essa proteção, com essa mão forte, com esse zelo, com esse cuidado, com esse amor, com todo esse carinho que Ele faz para conosco, a cada momento, a cada situação de nossa vida, quando nós passamos por situações, nós achamos que foi pela força do nosso braço. Não, foi pela vontade de Deus, foi pela intervenção de Deus, porque Deus já deu ordem aos anjos para te guardar a tua entrada e a tua saída. E aí, quando nós entramos no último Salmos, lá de número 50, o Senhor exorta toda criatura a louvar o Senhor. Ali naquele momento de alegria, no momento de entrega, o que eu quero, o que você quer, é adorar o Senhor. E quando nós vamos adorar o Senhor, o salmista lá de número 50 diz: louvai ao Senhor e louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos teus atos poderosos, louvai conforme a excelência de sua grandeza, louvai com um som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai-o com dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altossonantes, louvai-o quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai o Senhor. Hoje, igreja, através desse salmo de número 46, toda a proteção de Deus, desde o início até o final, a qual Ele mesmo disse que Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, e Ele diz que Ele está conosco. Então, a nossa vontade, a nossa entrega é de adorar o Senhor, é de louvar ao Senhor com a tua voz linda, com a tua voz maravilhosa. Às vezes nós achamos que não temos e não conseguimos alcançar uma voz linda e perfeita. Quem falou? Porque Deus, Ele ouve a minha voz, Deus, Ele ouve a tua voz. E se Deus ouviu a minha voz, e se Deus ouviu a tua voz, engrandece
agradeça, se alegre na presença de Deus, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele me sustenta, Ele te sustenta com a destra de sua justiça. Amém, igreja? Deus, Ele é poderoso, Deus é maravilhoso em tudo quanto Ele faz, porque Ele me conhece e Ele te conhece. Entregue um louvor para Deus nesta noite. Ah, pastora, já está tarde. Ei, o louvor é aquele louvor que sai de dentro da alma, quando nós acordamos e dizemos: Senhor, obrigado. Você já está adorando ao Senhor, dizendo com reverência: eu sou dependente de Ti, e te agradeço pelo dia, e te agradeço pela noite. Que o Senhor venha, papai amado, agora, neste momento, receber o glória a Deus, o aleluia deste irmão, desta irmã que está do outro lado ouvindo esta ministração, a qual foi no livro de Salmos de número 46, porque quando nós oramos, quando nós agradecemos, quando nós somos gratos por tudo que Deus Ele faz, a mão dele vai além do qual nós não imaginamos o que Ele fará através da minha vida, da tua vida, pelo poder que nele opera. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.